Existe um recurso dentro do gerenciador de anúncios que ele te mostra se os públicos que você está usando nas suas campanhas, se existe sobreposição entre os seus públicos. Então, o que seria isso? Significa que você está mostrando o seu anúncio para as mesmas pessoas em dois conjuntos separados, por exemplo. Na prática, basicamente você está pagando duas vezes para aparecer para a mesma pessoa. Tá? Então você poderia estar usando o seu orçamento de uma melhor forma quando existe uma sobreposição de público, tá? Testando outros públicos ou outras variáveis. Tá? Então você basicamente está queimando dinheiro. Você está pagando duas vezes para a mesma pessoa ver o seu anúncio. Não faz sentido você estar concorrendo com você mesmo no mesmo leilão. Eu vou te mostrar essa ferramenta aqui agora, que ela não só te mostra se existe sobreposição, mas qual é o tamanho dessa sobreposição. Bom, então bora lá, meu nome é Victor Rocha, aqui nesse canal você vai aprender a fazer tráfego, tá? Como um verdadeiro especialista, beleza? E evitar se tornar só mais um gestor clínico geral do tráfego, aquele cara que sabe um pouquinho de tudo, mas nunca consegue ter resultado com nada, nunca consegue de fato ter um conhecimento aprofundado. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição de um treinamento 100% gratuito, tá? É um treinamento mesmo, conteúdo aprofundado, te ensinando como fechar seu primeiro contrato nos próximos 7 dias, tá? E não só isso, mas como entregar resultados para essa empresa também, beleza? Então corre lá, clica, se inscreve enquanto esse conteúdo ainda é gratuito, fechou? Bora pro conteúdo. Bom, vamos lá então. Quando você vai criar uma campanha, tá? Digamos que seja uma campanha de mensagem, engajamento, continua, e aí você vai testar dois públicos diferentes. Isso aqui vale para público, tá? Essa sobreposição, ela vale para público, beleza? Então você tem dois públicos diferentes, dois conjuntos diferentes, e no seu conjunto 01 está aqui o seu público A, beleza? Seu público A. E no conjunto 02 está o seu público B, beleza? Vamos até criar esses dois públicos aqui, ó, tá? Vamos ver aqui em públicos. Para campanhas de mensagem, na grande maioria das contas de anúncios hoje, não é possível você segmentar um público. Então você tem que fazer esse recurso aqui, você vai vir aqui em criar público, criar um público salvo, tá? Vamos dar o nome do nosso público aqui, ó. Público A, beleza? Nível Brasil, idade mínima, tá? O interesse que a gente vai colocar aqui, no direcionamento detalhado, vai ser publicidade online, ok? Esse vai ser o nosso público A, tá? Criado. E o nosso público B, público salvo, ok? Público B vai ser pessoas que têm interesse em Hotmart. Show, Hotmart. Criar público salvo. Ok, então a gente tem nossos dois públicos aqui, público A, público D. Público A, público B. Público A a gente vai usar em um conjunto de anúncio e o público B em um segundo conjunto de anúncio, tá? O que acontece? Se você, né, vamos colocar aqui, ó, o nosso CJ01 e o CJ02, né? Público A e aqui o público B, beleza? O público A tá aqui o seu público e o público B tá aqui o seu público, né? Digamos que isso aqui seja 100% das pessoas do seu público. Quando você cria uma campanha que existe uma sobreposição de públicos, o que isso significa na prática? Significa que parte desses dois públicos são as mesmas pessoas, beleza? Então você está pagando duas vezes para aparecer para a mesma pessoa. Se essa sobreposição ela é muito grande, ou seja, uma quantidade muito grande desse público e uma quantidade muito grande das pessoas que estão nesse segundo público são as mesmas pessoas, não faz sentido esse teste. Então você está concorrendo com você mesmo no leilão. Não faz sentido. Ou seja, um conjunto está encarecendo o resultado do outro. Basicamente isso. Na prática é isso que acontece. Você concorrendo com você mesmo no leilão, você coloca dois conjuntos que vão entre si prejudicar o resultado um do outro. Porque são as mesmas pessoas, então tá aqui o João, né? Tá aqui o João. Beleza? O João, ele faz parte dessa sobreposição. Ele tá tanto no público A quanto tá no público B. Publicidade online e Hotmart. E aí, na hora de aparecer um anúncio para o João, o que acontece? Um leilão. Todo mundo que está anunciando, né? Enfim, né? Todo mundo está anunciando, mas os anunciantes que estão anunciando para o perfil do João aqui, para pessoas que têm interesse do João, quando o anúncio vai aparecer lá no feed dele, acontece um leilão entre os principais anunciantes. E aí o que acontece? Quem ganha um leilão aparece lá no feed do João. Então você vai estar disputando com você mesmo para aparecer no feed do João. Percebe que não faz sentido? Você está encarecendo o custo por resultado dos seus conjuntos de anúncios. Em vez de você, por exemplo, colocar R$20 em um conjunto só,
beleza? Você ganharia muito mais leilões em relação a outros anunciantes que estão colocando só R$10, porque leilão é basicamente quem dá mais mesmo, é quem tem maior orçamento aparece mais, ponto. E aí tem outras questões de qualidade do anúncio, mas isso, na grande maioria das vezes, é dinheiro, tá? E é justamente isso que essa ferramenta te mostra, esse recurso te mostra aqui no gerenciador de anúncios. Se existe sobreposição de público e qual é o tamanho dessa sobreposição de público. E aí, descobrindo isso, primeiro, se existe, e segundo, qual é o tamanho dessa sobreposição, você vai definir com qual dos dois públicos você vai utilizar. Porque digamos que esse público aqui ó, tem 1 milhão de pessoas, e nesse segundo público aqui tem 20 milhões de pessoas. E aí você tem uma sobreposição de 100 mil pessoas. Você concorda que 100 mil pessoas representa muito menos em 20 milhões do que em 1 milhão? 1 milhão é 10%. 20 milhões, eu nem sei quanto que é em porcentagem, mas vai ser uma porcentagem muito menor, beleza? É basicamente isso que você vai descobrir. Ok, então faz muito mais sentido você pegar R$20 e colocar nesse público aqui do que dividir 10, 10. E é exatamente esse tipo de informação aqui que te faz um especialista, cara, que te faz um gestor acima da média e que te tira da média ali, daquele cara que sabe um pouquinho de tudo e faz tudo na média, faz tudo mais do mesmo, faz tudo igual a grande maioria das pessoas fazem e não consegue romper os valores de contrato. Porque, cara, o dono do negócio olha pro lado e tem um gestor que faz a mesma coisa que você cobrando mais barato. Agora, esse nível de informação aqui não. É o que te faz um especialista, é o que te faz um substituível, beleza? É que te faz, cara, jogar o jogo no 1%. Então o cara procura outro gestor assim no mercado e não acha. Então se você quer ter acesso às informações ainda mais avançadas que de fato vai te fazer jogar o jogo no nível especialista, eu vou deixar o link do meu treinamento aqui abaixo, tá? Formação especialista em negócio local. Clica e conhece que eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que é entregue ali, tudo que você vai ter acesso, fechou? Porque essa é uma decisão inevitável, cara, não tem como você fugir dessa escolha. Ou você se posiciona como especialista, ou o mercado vai te colocar como um clínico geral. Vamos aqui para o gerenciador de anúncios, beleza? Então a gente vai pegar esses dois públicos aqui. Ponto principal, esse recurso ele não funciona para públicos de pixel, infelizmente. Depois do iOS 14 não funciona. Ele não funciona para público de pixel, nem para públicos personalizados. Então, se você quiser testar a sobreposição, por exemplo, de pessoas que, sei lá, visitaram o seu perfil no Instagram, são seus seguidores, pessoas que envolveram com o seu perfil no Instagram, não vai dar para você fazer esse teste. Só funciona para público frio, beleza? Então, a gente vai pegar nosso público B e nosso público A aqui, tá? O público que você selecionar primeiro vai ser o público de comparação. Então, vai ser o público principal. E aí, os que você selecionar depois dele, vai ser os que vão ser os públicos de comparação ali. Então, vamos lá. O público que você selecionar primeiro, ele vai ser o seu público de base, e o que você selecionar segundo vai ser o seu público de comparação. Você pode selecionar até 5 públicos aqui para ver a sobreposição que existem entre eles, beleza? Quando você clica aqui, ó, aí depois é só você clicar nesses 3 pontinhos, que é aqui que está esse recurso, tá? Mostrar sobreposição de público, beleza? Aqui, ó, a gente criou o público aqui de uma forma, tá? Você percebe que está o mesmo tamanho e que não faz sentido esses públicos terem o mesmo tamanho e ter 100% de sobreposição? O que acontece aqui? Quando a gente criou o público aqui em público salvo, tá? Ele já fica marcado aqui, ó, não dá a opção de você desativar o público advantage. Então é isso aqui que prejudicou lá esse teste, tá? Você vai ter que mudar para as opções originais de público, quer ver? Vamos mudar aqui, ó, público A, ações, editar. Bom, como esse público ele já foi criado, já foi salvo, não tem como voltar. Então vamos criar 2 aqui rapidinho, tá? Vamos criar 2 novos públicos aqui rapidão. Vamos excluir esses 2 aqui. Ok. Vamos lá, criar público, público salvo. Mudar para as opções originais de público. Ok. Agora sim. Público A. Brasil 65. Interesses. Publicidade. Publicidade online. Criar público salvo. Ok. Criar público salvo. Mudar para as opções originais. Público B, aqui vai ser Hotmart. Ok, Hotmart. Criar público. Show. Agora com as configurações originais de público, a gente seleciona o primeiro público para ser o público de base e o segundo público ou os 4 próximos que vierem depois dele vão ser os públicos de comparação. Então, 3 pontinhos, mostrar a sobreposição de público. Ok, agora sim. Agora com o público advantage desativado, o público B, ele tem 3 milhões e 700 mil pessoas. E o público A, publicidade online, tem 39 milhões e 500 mil. Então, existe uma sobreposição de 1 milhão
98 mil pessoas, 1.098.900 pessoas, 30%. Esse número ele é referente ao público base, tá? Ao público selecionado. Então, se a gente pegar 1.098.900 dividido por 3.700.000, vai dar lá o 0,29%, né? Arredondado ali para 30. Se a gente inverte essa lógica, 1 milhão por 39 milhões vai dar uma sobreposição muito menor. Então, 1 milhão, tá? 1 milhão e 100, vamos arredondar para 1 milhão e 100 mil pessoas aqui, são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas que têm interesse em Hotmart e têm interesse também em publicidade online. Então, é uma sobreposição de 30%. Então, se você está usando esse público em um conjunto e o publicidade online em um segundo conjunto, você concorda que se você direcionar 100% do seu orçamento só para essa fatia de público aqui, ó, de publicidade online, você também vai estar pegando 30% do público que tem interesse em Hotmart? Então, você percebe que faz muito mais sentido usar um público só e testar outro que seja completamente diferente do da Hotmart? Então, é essa ferramenta que te ajuda a ter esse entendimento, o tamanho da sobreposição, se existe sobreposição e qual é o tamanho dessa sobreposição para você verificar qual dos dois públicos faz sentido você usar. Porque se for uma sobreposição muito grande, principalmente para uma das fatias do público, né, faz mais sentido você usar só a maior delas. Você vai ter um alcance maior, uma escala maior, uma entrega maior e no final das contas você vai estar atingindo boa parte do que seria essa sua segunda segmentação. Beleza? Então, a gente rodando somente com publicidade online, a gente vai estar pegando 30% das pessoas que estão dentro aqui do público da Hotmart. Fechou? Então, por serem as mesmas pessoas. Então, você pode aplicar isso para suas campanhas, que tenham públicos frios, obviamente, público personalizado, né? E de lista e de pixel não dá certo, por causa de questões de privacidade do usuário, mas isso vale para os seus públicos frios, beleza? E eu vou deixar aqui do meu lado direito, tá? O último vídeo que eu postei aqui no meu canal do YouTube e do meu lado esquerdo, uma playlist só com estratégias, beleza? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto e até a próxima.